Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamina, esse nosso projeto de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Estamos estudando ao longo desse mês o livro de Provérbios. Esse livro foi escrito pelo rei Salomão, é um livro conhecido pela sabedoria e através dele nós estamos aprendendo lições práticas que estão transformando as nossas vidas. Já falamos sobre depressão, ansiedade, sobre os princípios do verdadeiro sentido da felicidade, da prosperidade. Então estamos falando de diversos assuntos que realmente têm feito a gente enxergar o nosso posicionamento de uma forma diferente. E se você está chegando agora, é nova por aqui, seja muito bem-vinda, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações, me siga nas redes sociais e fique tranquila, você vai poder conferir os demais episódios desta série de provérbios na playlist que nós temos aqui. Então faz um Stepflix depois, eu tenho certeza que você não se arrependerá. Não esqueça também de deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo porque é muito importante, assim mais pessoas são alcançadas com esse conhecimento que é transformador. Agora você está preparada para mais um estudo? Nós vamos estudar hoje o capítulo 14 de Provérbios e nesse capítulo nós vamos aprender como lidar com as dificuldades, com os problemas e também com a tomada de decisões de forma sábia. Então há instruções em Provérbios que nos ajudam a entender, a tomar essas decisões e a nos posicionar diante dos problemas. E eu quero te ajudar hoje com esse estudo para que você possa transformar o seu posicionamento. Então já pega a sua Bíblia, a caneta, o caderno e vem comigo para esse nosso momento de estudo. Mas antes de lermos o capítulo 14, vamos falar da frase do dia? Olha só o que a frase do dia diz para nós. O sábio é conhecido diante de um problema ou uma decisão. E aí, a forma que você tem tomado decisões e a forma que você tem lidado com os problemas tem demonstrado sabedoria? Se não tem demonstrado, fique tranquila porque a partir de hoje isso vai mudar. Você vai entender como transmitir sabedoria nas suas decisões e também no seu posicionamento diante dos problemas que você enfrenta. O problema é inerente, todos nós vamos passar. Tomar decisões também é importante. A gente sempre tem que tomar uma decisão de coisas pequenas, coisas grandes. Então, por que não entender como fazer isso de forma sábia com a instrução da palavra de Deus? E eu quero te ajudar neste momento, então vamos juntas e começaremos então com a leitura bíblica que diz assim. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza, e quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha confiança e respeito dos outros,
mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar a vida, mas o que diz mentira é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza do rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como o câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom, para ele honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Foram 35 versículos que nós lemos aqui e mais uma vez a gente vê que tem diversas lições, né? Então fica aí para você o desafio de você ler mais uma vez o capítulo, entender quais são outras lições que você pode absorver desse estudo. Mas hoje nós vamos focar em algumas orientações práticas, falando da dificuldade e também falando de decisões. E eu quero te fazer uma pergunta. Você costuma pensar antes de agir? Você é uma pessoa sensata ou você reage diante de qualquer desafio ou dificuldade? Você pensa ou você reage? São duas formas diferentes de lidar. A reação é quando você corresponde de forma instintiva. Você não pensa, você não mede as palavras, você não pensa no que você vai fazer, você simplesmente reage. Mas quando você pensa, você analisa se deve ou não corresponder, se deve ou não fazer aquilo, e até mesmo muitas vezes você se abstém daquilo que você faria no momento de reação. Quando a gente olha para Provérbios, a gente entende que fazer as coisas no impulso leva a gente para a desgraça, leva a gente para a perdição. A pessoa sábia, ela nunca vai reagir às coisas. Ela sempre vai pensar diante dos desafios e diante de uma decisão. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é: se você costuma sempre pensar depois de uma briga, depois de uma dificuldade, as seguintes coisas: nossa, se eu pudesse, eu teria feito diferente. Eu não queria ter falado isso. Eu me precipitei. Se isso é rotineiro para você, se você costuma se arrepender do que fala, do que faz, é porque normalmente você não pensou antes de agir. E aí é uma demonstração de que sim, você precisa exercer o pensar e a análise, né, antes das suas reações, antes das suas atitudes. E quando a gente olha para Provérbios, é exatamente isso que ele nos instrui. A importância da gente entender o domínio próprio. Mas o que é domínio próprio, né? O que nós podemos entender de domínio próprio? Domínio próprio é nada mais nada menos do que você dizer não aos seus impulsos nocivos. Sabe quando você tem aquelas vontades que são tão instintas, né? São tão internas que vêm de você e sem você perceber, elas estão ali gritando para que você faça. Mas aí quando você tem domínio próprio, você controla as suas emoções, seus pensamentos, as suas reações. Então o domínio próprio é literalmente você se dominar. É você se domesticar, né? Se a gente pode usar um pouco desse termo. É você realmente treinar a sua forma de pensar, a sua forma de lidar diante de uma decisão e diante de um problema. E o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. Então, se você quer realmente viver conforme o propósito de Deus, domínio próprio precisa existir na sua vida. Mas como, né, fazer isso ser real? Como nós podemos exercer de fato a aplicação do domínio próprio na nossa vida a partir do que Provérbios nos instrui aqui, para que a gente possa tomar boas decisões e até mesmo lidar com os desafios. Então, se hoje você tem que fazer alguma escolha, se hoje você precisa tomar decisões, você precisa entender duas coisas. Primeiro,
aprenda a avaliar as opções. Se a gente olha no versículo 12, no versículo 9, do 15 ao 16 e o 27, você vai ver essas instruções dizendo exatamente a importância de você pensar antes de agir. Eu vou ler pelo menos alguns desses versículos para você entender o contexto dessa lição. Olha só, o versículo 12 diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem levar você para a morte. Ou seja, há escolhas que você faz, há decisões que você toma que naquele momento parece interessante. Mas por quê? Porque você não analisou de fato todas as consequências daquela decisão. Então, antes de você tomar uma decisão, para que você não vá para o caminho que leve você à perdição, você tem que pensar, você tem que analisar, refletir, pensar de fato nas consequências que aquela escolha fará para a tua vida. E aí sim você tomar a decisão. Então, cuidado com tomadas de decisões na urgência ou até mesmo na pressão do momento, no calor da emoção, porque isso pode fazer você achar que está fazendo uma boa escolha, mas na verdade você está literalmente indo para o caminho que vai te levar para um problema e uma situação complicada no futuro. O outro versículo que a gente pode ver, por exemplo, é o versículo 15 e 16, que diz assim: a pessoa simples acredita em tudo, ou seja, aquela pessoa que não analisa. Esse simples que Provérbios está falando não é o simples de uma pessoa humilde, é o simples de uma pessoa que não se aprofunda naquilo que precisa ser tomado de decisão. É uma pessoa superficial, uma pessoa rasa, sabe aquela pessoa rasa? Que ela não se aprofunda no conhecimento, ela ouve e acredita em tudo pra ela, é isso mesmo, porque fulano falou, e ela não vai atrás de analisar para ver se é correto. Então essa pessoa, ela é fácil de ser enganada. Então ela aceita tudo, ela acredita em tudo. Mas quem tem juízo está sempre prevenido. A pessoa juizada, ela não cai fácil no conto do vigário, né? Ela avalia bem, ela é uma pessoa que presta atenção, ela entende o contexto das coisas e aí sim ela toma a decisão. Então tome cuidado se você tem agido pelo impulso. E no 16 diz assim, ó, quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Então pense, analise, avalie as opções. A segunda lição que você precisa entender na hora de tomar uma decisão é a seguinte: você precisa ser intencional e decidida. Não dá para você ser uma pessoa sem saber para onde está indo e muito menos uma pessoa insegura, uma pessoa que fica em cima do muro. Você precisa se posicionar. Você precisa ter intencionalidade nas suas escolhas, nas suas ações e também ter o punho firme mesmo de aceitar e falar, não, é isso que eu vou assumir pra mim, é isso que eu vou ser, independente do que venha ou as consequências que eu tenha. Então não seja uma pessoa omissa, uma pessoa que fica em cima do muro, que não toma decisões. Isso não combina com uma pessoa sábia. A pessoa sábia, ela é decidida, ela é firme e ela é intencional. Então olha só o que diz o versículo 8 e o versículo 33. O 8 diz assim: por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Sabe por que ela é sábia? É porque ela sabe o que faz. Você consegue entender? É simples. A pessoa sábia, ela é ajuizada porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está fazendo porque falaram para ela fazer e ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela não está fazendo porque ela faz só por fazer. Não, ela tem intencionalidade. Ela sabe o que está fazendo. Mas a pessoa tola, ela acha que sabe o que está fazendo. Mas por que ela acha? Porque ela não foi a fundo de entender. Então olha só como é importante. Será que você sabe o que você está fazendo ou você acha que sabe o que está fazendo? Seja uma pessoa sábia, aprofunde naquilo que você tem que fazer e entenda se você está realmente agindo de forma correta. E no versículo 33, afirma exatamente isso aqui, olha. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria. Então no coração de quem é sensato, de quem é sábio, vai ter sabedoria. Mas os tolos não conhecem a sabedoria. Então fique isso no teu coração, crave isso no teu coração e seja uma pessoa intencional e decidida. E por fim, se você está enfrentando alguma dificuldade, você está passando por algum problema com alguém, com alguma pessoa ou no relacionamento, enfim, você precisa entender algumas coisas que devem ser colocadas em prática. A primeira, não fale seus sentimentos.
A gente tem mania de deixar sair pela nossa boca os sentimentos que nós estamos vivendo naquele momento. Então, se eu tô com raiva da pessoa, eu vou xingar a pessoa, eu vou reclamar pra pessoa, eu vou jogar tudo na cara da pessoa. Então, a gente não fala as palavras sensatas, a gente fala os nossos sentimentos. E falar os nossos sentimentos é a pior desgraça que a gente pode cair. Por quê? Na hora é bom, na hora você livrou ali, né? Mas depois vem a consequência e você se arrepende. Você fala, se eu não tivesse falado, eu deveria ter ficado quieta. Mas por quê? Porque você falou o seu sentimento. E onde que você encontra essa orientação para não falar o seu sentimento? Você pode ler no versículo 3 e no versículo 18. Anote aí para você ler depois. Eu não vou ler agora, mas já fica aí para você o desafio de você anotar esses versículos e ler depois. Outra coisa que você precisa fazer quando você está enfrentando algum problema ou alguma dificuldade com alguém que está aí se opondo a você, com algum conflito com você, você precisa manter a calma. Manter a calma e, se necessário, afastar dessa pessoa. Muitas vezes, não adianta só ter a calma, você tem que sair de perto da pessoa. Se é um amigo, às vezes afastar um pouco a amizade, cada um ir para o seu lado, deixar o tempo cuidar, para depois resolver. Se é o seu esposo, não é ir um dormir num quarto, outro no outro, não é isso. Mas é o afastar, às vezes, naquele momento, respirar e depois ir resolver a questão. Ou até mesmo mudar o dia que vai resolver o problema. Se viu que tá ali no momento da briga, tá difícil, tá conflito, tá aquela coisa louca, acalma, abaixa a adrenalina e deixa acalmar os ânimos para você conversar. Mas não fale no momento da raiva, não fale no momento da emoção, porque isso vai gerar problema. E aí em Provérbios 17, no versículo 29 e no versículo 1, traz justamente isso para nós. E é justamente para nós mulheres, né? A mulher sábia, ela constrói a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos, pelo jeito de falar, pelo jeito de reagir. Então tome cuidado se você está realmente construindo ou destruindo aquilo que Deus te deu, tá bom? Então fique atenta, mantenha a calma e afaste-se se muitas vezes for necessário daquela pessoa que está gerando essa confusão e esse conflito. E aí a gente finaliza o estudo trazendo mais uma aplicação. Quando você está em conflito com alguém ou quando você está passando por um problema, você tem que entender que não é legal e não pode ser guardado ressentimento. Não guarde ressentimento, não guarde amargura, mágoas no coração. Isso vai te adoecer, isso vai gerar problema para você. Então não guarde ressentimento. Seja uma pessoa que perdoa, seja uma pessoa que livra daquilo. Por mais que você não queira, entenda uma coisa, perdão, pedir perdão e perdoar não é algo que a gente sente vontade. Isso, na verdade, é uma decisão. Então decida perdoar, decida pedir perdão, mas não guarde o sentimento, porque isso vai gerar problemas para você. E aí você pode conferir o que está escrito lá no versículo 30, no 13 e também no 18, tá? Você pode conferir esses versículos e aprender o que está escrito lá e conectar com este ponto. Não guarde ressentimento. Bom, você entendeu agora como tomar decisões de forma sábia e também como lidar com os conflitos? Agora é você ouvir, prestar atenção, pensar em tudo e colocar em ação. Opa! E agora vamos fazer uma oração para confirmar toda essa palavra no nosso coração. Deus, muito obrigado por mais uma palavra, mais um ensinamento, onde nós aprendemos como realmente sermos pessoas sábias diante de um desafio, de um conflito e até mesmo das nossas decisões. Ajude-nos, Pai, a compreender como devemos nos posicionar e a também, Senhor, tomar as decisões de forma correta diante dos desafios. Pai, que o nosso coração possa ter realmente ser um solo fértil para ter os resultados de tudo o que nós aprendemos. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, coloca aqui nos comentários o seu compromisso. As minhas emoções não vão me controlar. Você consegue colocar isso como um compromisso? As minhas emoções não vão me controlar. Não deixe as suas emoções te controlar. Não deixe as suas emoções falarem mais alto. Seja maior e mais forte que suas emoções. Tenha domínio próprio. Um grande beijo e até o próximo encontro aqui na nossa dopamina. Tchau, tchau!